Então, hoje, vamos falar de... Semana passada, falamos de acessos à cavidade abdominal. Hoje, vamos falar sobre acessos à cavidade torácica. É uma aula muito semelhante das aulas que vocês tiveram do abdômen. Só que agora a gente entra em uma outra cavidade que tem suas peculiaridades. Nós levamos a cavidade torácica, uma cavidade fechada, superior, eu tenho o diafragma cervical, que tem esse nome, mas não é um diafragma propriamente dito, mas é uma membrana que vai dividir o pescoço do meu tórax. E embaixo nós temos o diafragma, propriamente dito. Ele é produzido por um arcabouço ósseo, composto basicamente pelos arcos costais. Nós temos 12 arcos costais, 10 são fixos no externo, que ele fica aqui no centro do nosso tórax. É um osso que cobre toda e protege toda a região anterior do nosso tórax, composto em 3 partes: manúbrio, corpo e apêndice tifoide. Ele é ligado às cartilagens, às costelas, através de uma cartilagem. E nós temos os últimos arcos costais, que não são aderidos ao arcos costais. Normalmente, o 11º e o 12º, eventualmente, o 10º também pode ser um arco costal flutuante. A gente chama flutuante porque ele não está aderido ao nosso externo. Os últimos arcos costais, mais ou menos do 6º ao 12º, a gente chama de estruturas tóraco-abdominais, ou seja, ela protege tanto o abdômen superior quanto o tórax inferior. A cavidade torácica é uma cavidade dinâmica por causa dos movimentos respiratórios. Quando você expira, o ar sai do seu pulmão, o diafragma é elevado, fica mais ou menos entre o 6º anterior e o 9º posterior. Quando você insufla, ele vai até, normalmente, o 12º arco costal. Atrás, nós temos as escápulas, que atuam também na articulação dos membros superiores. E essas são as estruturas da minha cavidade abdominal, da cavidade torácica. Hoje, então, vamos falar de um acesso chamado toracotomia. Qual é a toracotomia, então? Tomia, corte do meu tórax. Então, é uma incisão, abertura da parede torácica. Tem várias maneiras de eu acessar essa parede torácica, de abrir uma grande incisão para acessar as estruturas intratorácicas. Qual é o objetivo de eu acessar? São patologias que vão do sistema respiratório, sistema vascular, sistema cardíaco e pelo tubo gastrointestinal, que vocês lembram que o esôfago corta aquelas estruturas. Então, o conceito é uma abertura da cavidade torácica, aonde eu posso explorar patologias da própria parede, patologias pleuropulmonares, cardíacas, como o pericárdio, o próprio coração, estruturas vasculares dos grandes vasos, a aorta, veia cava superior, veia cava inferior, veia pulmonar, o tubo gastrointestinal, que é o esôfago. E lembrando que a gente tem um espaço central do meu tórax, que é limitado lateralmente pelas 2 pleuras, tanto a direita quanto a esquerda, que nós chamamos de mediastino. Como nas laparotomias, eu posso indicar a toracotomia como eletiva e a toracotomia de urgência. Lembra que na laparotomia
nós falamos que existe a laparotomia, o acesso mínimo para a drenagem. Veja que interessante que não entra no tórax, a gente já vai discutir. A gente já vai discutir e vai falar por que não tem toracotomia de acesso para drenagem, igual tem na laparotomia. Vocês já vão ver por quê. Então, as cirurgias do tórax podem ser eletivas, daquela que eu opero o tórax, já sabendo que se encontra, qual é a patologia que eu quero. Então, o paciente tem um nódulo que eu biopsiei, um nódulo tumoral, eu vou acessar esse tórax para ressecar o pulmão, seja uma pneumectomia, ectomia retirada de, uma retirada total do pulmão, ou uma retirada parcial, ou dos segmentos. Você lembra que o pulmão direito eu tenho 3 lobos e o pulmão esquerdo, normalmente, eu tenho 2 lobos. Eu tenho a língula, que seria o terceiro lóbulo do meu pulmão esquerdo. Então, eu posso também fazer uma segmentectomia pulmonar ou uma lobectomia pulmonar. Então, sabendo o que eu vou fazer, já decido antes da minha cirurgia, eu já tenho o meu planejamento cirúrgico. Eu já vou operar sabendo o que o paciente tem e o que eu vou fazer. Então, é uma cirurgia eletiva. E a cirurgia pode ser de urgência. O paciente foi vítima de um acidente por um projetil de arma de fogo, por exemplo, tomou um tiro no tórax, sangrou, fez choque hipovolêmico, e eu necessito abrir aquela cavidade torácica para olhar o que foi lesado e corrigir o que está sangrando. Quanto ao acesso, é muito parecido. Nós temos as cirurgias laparotômicas e as videolaparoscópicas. No tórax também. Eu posso utilizar a abertura, a toracotomia propriamente dita, abrir esse tórax cirurgicamente, uma incisão ampla, ou posso também fazer a cirurgia videoassistida. Então, eu acesso a cavidade abdominal por câmeras, por punções, onde eu vou acessar lá dentro do tórax, que existem peculiaridades, como existe na cavidade abdominal. Então, aqui, a gente vai discutir, nós não estamos formando os especialistas em cirurgia de tórax. Nós estamos formando o clínico generalista que precisa ter noções principais dos acessos à cavidade torácica. Então, agora a gente vai falar sobre os acessos cirúrgicos, as incisões. Nós temos a toracotomia mediana, depois a gente vai falar mais devagar cada um deles, que eu faço sobre a linha média do tórax. Vocês lembram da cisão mediana do abdômen, que é feito sobre a linha alba? É um prolongamento, onde a gente vai fazer sobre o externo. Então, tem que seccionar o externo. As toracotomias laterais, que podem ser direita ou esquerda. E também podem ser anterior, olha só, ou, eventualmente, posterior. E nós temos as toracotomias axilares, aonde é feita uma incisão longitudinal sobre a axila. É uma incisão mais estética. Então, você normalmente é feito em mulheres jovens, magras, com patologias mais simples, mais fáceis de acessar. Porque essa incisão axilar, onde você abre lateral, abaixo da axila, é uma incisão muito parecida com a Pfannstiel que vocês viram lá nos acessos à cavidade abdominal. Pfannstiel é aquela incisão transversa, suprapúbica, que é utilizada para cesariana. Você vê que era uma incisão complexa. Eu abro pele, subcutâneo, aponeurose, e a linha média eu abro assim, só para vocês lembrarem. Então, eu abro em direção à linha alba, entre os músculos retos. Aqui é a mesma coisa. Eu abro pele, subcutâneo, aí vou encontrar uma fáscia pré-costal, que vai ser aberta, e agora eu vou abrir o tórax. Quando eu abrir o tórax, não tem como eu abrir assim, senão tem que seccionar todos os arcos costais.
Então, eu descolo subcutânea, a parte um pouco muscular lateral, para um lado, para o outro. Você lembra que aqui tem um trapézio, essas coisas todas, que a gente vai dissecar para cá, vai expor aquele arco costal e vai abrir o arco costal nesse sentido. Então, no final, você abre pele subcutânea assim, na hora que eu abrir o tórax, eu faço isso. Então, vocês veem que é uma incisão mais limitada, mas é uma incisão mais estética. Como no abdômen, não existe uma incisão ideal para eu olhar o tórax. Todas as incisões têm suas vantagens e suas limitações. Então, a grande vantagem da toracotomia axilar é que é a mais estética de todas. O paciente abaixa o braço, ele fica escondido abaixo do braço. A grande desvantagem é porque o campo é mais reduzido. Mais uma vez, a gente falou quais são os órgãos e aqui as principais indicações. Então, patologias neoplásicas do pulmão, do esôfago. O esôfago tem várias maneiras de eu acessar o esôfago. Eu posso acessar por via abdominal, via cervical, dependendo do segmento do esôfago, via torácica, através da incisão lateral ou mesmo da mediana. O clássico, quando a gente pensa em cirurgia torácica, é a cirurgia cardíaca, cirurgia de grandes vasos, cirurgia no trauma torácico. Então, o paciente teve um acidente, tomou vítima de arma branca, arma de fogo, seja o que for, o trauma do tórax. Pneumotórax, como o nome já fala, pneumo é ar dentro da cavidade torácica ou da cavidade pleural. Tá? Então, pneumotórax é o ar no espaço intrapleural, é patológico, porque quando eu estou jogando ar para a minha cavidade torácica. Então, esse ar é patológico, ele saiu ou de um brônquio ou de uma lesão do próprio pulmão. Esse ar fica entre a pleura parietal e a visceral, e esse pulmão é rechaçado em direção ao ilho. Empiema, que é uma coleção purulenta em uma cavidade pré-existente. Então, empiema pleural. Quando a gente fala de coleções purulentas, a gente tem vários nomes clássicos. Um deles é o abscesso. Então, o paciente teve um machucado no braço, fez um hematoma, aquele hematoma infectou, e ele faz um abscesso circunscrito no braço. O que é um abscesso? É uma coleção purulenta circundado por uma cápsula inflamatória. Empiema é uma coleção purulenta em uma cavidade pré-existente. Então, eu tenho um espaço pleural, que é uma cavidade. Esse espaço é um espaço virtual, mas aí o paciente fez pneumonia, acumulou líquido nesse pulmão, a gente chama de derrame pleural, e houve infecção secundária desse líquido e formou um abscesso na cavidade pleural. Isso se chama empiema. Então, empiema é uma presença de secreção purulenta em uma cavidade pré-existente. Então, eu tenho a vesícula biliar, que coleciona bile. O paciente faz um processo inflamatório infeccioso da vesícula. Colecistite aguda, it, inflamação do colecisto, da vesícula biliar, no caso. E forma pus no interior da vesícula. Esse pus no interior da vesícula é um empiema biliar. O paciente não consegue urinar por algum motivo, ele tem uma hiperplasia de próstata, aquela urina infecta e forma um abscesso dentro da bexiga. Então, eu tenho um empiema vesical. Posso fazer biópsia e avaliação de massas mediastinais. Então, eu tenho um timo residual, esse timo fez um timoma e apareceu uma massa no meu mediastino superior. O paciente tem uma neoplasia pulmonar, ele já tratou essa neoplasia e agora apareceu com um nódulo, que possivelmente é um linfonodo, na carina. Lá, então, no mediastino, eu tenho que acessar esse mediastino para estudar esse nódulo. Cirurgias da coluna,
Então, a coluna torácica, o acesso, tem vários acessos, eu posso acessar posterior, mas dependendo da lesão, eu posso precisar de um acesso intratorácico. E a ressuscitação cardíaca, esse nome já está um pouquinho em desuso, mas é igual ao nosso livro, a gente chama hoje de reanimação cardíaca, é um nome mais usual, que é a massagem cardíaca. Você já pensou que existe a massagem cardíaca fechada e a massagem cardíaca aberta. Então, aqui, para a gente acompanhar, nós vamos falar basicamente agora de 3 acessos. Os acessos laterais e os acessos medianos. Essas imagens são do nosso livro-texto, que é o GOF, mostrando uma incisão mediana vertical, uma incisão arciforme no tórax, normalmente é quando você precisa acessar vasos da base também, mas a incisão mais feita é essa aqui, a mediana. Posso fazer, como existe no abdômen, as incisões ampliadas, como Rio Branco, tá? Que vocês já viram lá. A mediana, às vezes, inicialmente, eu posso precisar ampliar, então eu faço uma incisão lateral. Também posso fazer isso num T invertido ou num T simples. Isso aqui, normalmente, é quando eu preciso acessar os pulmões, então são patologias de brônquio, carina ou vasos pulmonares. Posso fazer esse tipo de incisão. A incisão transversa total, a incisão usada classicamente para transplante, tá? Transplante cardiopulmonar, onde eu posso ainda alargar e fazer uma esternotomia. Com isso, eu tenho acesso a todo a minha cavidade torácica, tá? Que é a toracotomia bilateral. Então, essas são mais para serem, não são incisões usuais, são incisões mais complexas, mas vamos falar das incisões, outras incisões, voltamos às incisões complexas. Uma incisão que é muito feita, tóraco-freno-laparotomia, principalmente no trauma. O paciente acessou e rompeu o baço. Na hora que você acessou a cavidade, porque ele tinha uma hemorragia intracavitária, você viu que o diafragma estava lesado também, ele tinha lesão no pulmão, por exemplo. E eu preciso acessar o tórax. Então, ele amplia a incisão mediana no 6º espaço intercostal e faço uma incisão chamada tóraco, que abriu o tórax, freno, que eu corto o diafragma, laparotomia. Eventualmente, eu preciso mandar o paciente de posição. Agora, a mesma coisa, o paciente acessou o abdômen e tinha um sangramento subindo lá pelo hiato esofagiano. Eu achei que ele lesou vaso de mediastino, teve uma lesão de pericárdio, cardíaca, não importa, eu preciso explorar, então eu amplio e abro uma esternotomia mediana. Posso fazer uma tóraco-mediastino-cervicotomia, também são incisões para vasos da base, principalmente. Cérvico, essa é uma incisão clássica, arciforme cervical. Incisão, por exemplo, operar tireoide. Por algum motivo, essa tireoide, ele tinha um lobo que a gente chama lobo mergulhante, a tireoide dele crescia com mediastino, e eu tive que prolongar com uma mediastinotomia anterior. Então, são vias de acesso mais complexas. Vocês viram que tem muito. A gente cita, porque senão vocês sabem, o professor falou de 3, 4 e agora tem tantas. Por que é essa? Essas são importantes também para vocês saberem que existe. Mas não são incisões usuais. Quando a gente vai acessar a cavidade abdominal, a gente tem que lembrar que tem um pulmão. Eu vou entrar na cavidade pleural. Quando eu abrir ali, se o paciente estiver respirando, o pulmão enche, o pulmão esvazia, o pulmão enche, esvazia. Isso me dá dificuldade técnica. Fica um troço entrando na minha frente o tempo todo. Então, uma das maneiras de eu fazer isso é com a sonda ou com um tubo de Carling. Ele tem 2 luzes. Por que 2 luzes? Porque uma, olha só, o branquinho ele vem para cá e está ventilando, olha, o brônquio fonte esquerdo. E aqui eu tenho uma abertura que é controlada pelo de cá, que é o bronco fonte direito.
e eu consigo controlar. Então, eu posso fazer uma ventilação seletiva. Eu entubo o bronco esquerdo para operar o pulmão direito. Eu entubo o bronco, jogo o ar para o brônquio fonte direito, então eu insuflo esse balonete aqui, ó. Se eu insuflar esse balonete, o ar e insuflar por aqui, ó, o ar vem direto para essa cavidade. Enquanto que esse aqui eu jogo o ar aqui, ele vai sair aqui, ó. Se eu insuflar aqui, o ar daqui não entra nesse pulmão, então ele vem para cá. E no outro eu posso ventilar para cá. Então eu vou escolher qual lado que eu quero ventilar. Então essa é a vantagem. Para um pulmão ficar imóvel, ficar parado, eu poder acessar facilmente essa cavidade torácica. Depois, quando acabar a cirurgia, os dois lados são insuflados, esse pulmão encher e o paciente voltar a respirar e eu poder tirar a prótese ventilatória desse paciente. Então, isso é um dado muito importante. Isso é mandatório? Eu sou obrigado a fazer? Não, eu posso fazer uma intubação não seletiva também, ele fica ventilando os dois pulmões, mas eu tenho mais dificuldade técnica para acessar essa cavidade torácica. Esse é o afastador clássico das cirurgias de tórax. Nós temos lá na técnica, que é o afastador autoestático de Finocheto. Eu abro, vocês lembram que a gente tem o Balfour do abdômen, que você puxa, mas você vai regulando ele não precisa ficar fixo. Por quê? Porque eu estou abrindo a parede abdominal, que é formada por partes moles. Quando eu abro o tórax, eu estou afastando partes ósseas, que elas são muito mais endurecidas. Então, eu preciso de um afastador chamado Finocheto, que ele utiliza como se fosse um método de rondana. Ele vai traçando isso aqui, eu vou rodando isso aqui. O tórax vai esticando e trava. Trava e não deixa ele retornar. Ele segura o arco costal. Ou externo. Olha o afastador de Finocheto aqui. Então, eu fiz uma incisão, uma toracotomia, tóraxtomia, corte, posterolateral. Então, eu abro normalmente no sexto espaço intercostal, abaixo da escápula, na parede torácica posterior. Olha o afastador de Finocheto. Então, você abre esse espaço intercostal. Tá? É uma incisão bem comum para a gente operar a cavidade torácica. Lógico que é uma incisão que é limitada ao hemitórax que eu vou operar. Então, quando eu faço isso do lado direito, eu consigo operar pulmão, consigo operar a pleura do lado direito, o brônquio fonte. Do lado esquerdo, vocês lembram que o coração é do lado esquerdo. Então, eu consigo acessar o coração de uma maneira mais limitada. Não consigo acessar os vasos da base, por exemplo. Mas eu consigo acessar a pleura. Mas, normalmente, essas incisões laterais são feitas para eu acessar o pulmão exclusivo do lado que está acometido. Então, eu acesso o lado direito, aqui no caso, mas o lado esquerdo eu não estou vendo. A outra incisão é a toracotomia anterolateral, que é o mesmo raciocínio. Eu abro mais ou menos no sexto espaço intercostal e acesso essa cavidade. Essa é a incisão clássica da massagem cardíaca aberta. Se eu faço uma toracotomia lateral esquerda, olha o coração aparecendo aqui. Posso utilizar também para biópsia pulmonar, o paciente tem um nódulo que ninguém consegue saber o que era, foi muito já feito. Hoje é substituído pelas cirurgias minimamente invasivas, mas foram muito feitas. Tá? Na mulher, a gente tem um ponto de reparo, a gente eleva um pouquinho a mama e segue o sulco da mama. Por quê? Porque depois a mama cai sobre a incisão, fica uma incisão um pouquinho mais escondida. A gente sempre pensa no lado estético também. Mas você tem que saber que você não pode escolher a incisão, a maneira mais estética, que vai te prejudicar seu procedimento cirúrgico. O principal é o procedimento cirúrgico. Lógico que você tenta isso
agregar a estética do paciente. E a esternotomia mediana normalmente é feito para acessar o mediastino. É uma incisão clássica da cirurgia cardíaca. Então, você acessa a pele subcutânea, dá de cara com o músculo externo, você precisa seccionar o músculo externo no meio. Esse é o grande problema, a limitação desse tipo de cirurgia. O externo, imagina você tem uma fratura, que eu faço uma fratura ao cortar o osso, você fixa esse osso com fio também de aço, normalmente, se aproxima pelos espaços, mas o externo ele é muito inervado. Né? Você lembra que eu tenho os nervos intercostais que passam por baixo de cada costela. Imagina aquilo com fratura mexendo próximo daquelas terminações nervosas. Então, o paciente de cirurgia cardíaca, por exemplo, ele sente muita dor no pós-operatório. Por isso que, normalmente, quando termina uma cirurgia cardíaca, o paciente ainda vai anestesiado para unidade de terapia intensiva. Ele vai numa sedação profunda com analgesia, ele vai ficar no tubo durante 24, 48 horas, até aquela terminação óssea começar a cicatrizar. E, finalmente, as cirurgias vídeo-assistidas. Veio após, né? Vocês lembram lá que foi em 1988, começou a técnica da laparotomia, logo, um pouco tempo depois, começaram a acessar o tórax, que é o mesmo raciocínio, você punciona o tórax através de trocáteres, aqui um aqui, ó, aonde você abre portais, abrem acessos à cavidade torácica. Você lembra que o abdômen, o espaço é virtual. Se o espaço é virtual, eu tenho que criar um espaço real, então eu injeto CO2 na cavidade abdominal. A cavidade torácica, eu não preciso injetar nada. Porque só de eu fazer o primeiro orifício, eu abro a cavidade torácica. Vocês lembram, se a gente recordar um pouquinho da fisiologia do pulmão, a pressão da pleura varia em +1 a -1 em relação à pressão atmosférica, a pressão que está aqui do lado de fora. Então, quando eu inspiro, o tórax expande, meu diafragma desce, quando meu tórax expande, a pressão passa a ser -1 em relação à pressão de fora. Então, o ar penetra passivamente e meu pulmão é cheio. Quando eu expiro, meu tórax diminui de tamanho, a pressão passa a ser +1 em relação à pressão de fora e esse ar sai passivamente. Então, esse é o movimento. Então, ou seja, quando eu abro o tórax, essa pressão de -1 puxa o ar. Quando ele puxa o ar, eu faço pneumotórax, ar na cavidade torácica. Esse pneumotórax colaba o pulmão. Então, é só eu passar o trocáter depois. Lembrando que o paciente tem que estar ventilando o outro, por isso que eu preciso daquele tubo seletivo. Então, eu acesso a cavidade e vou olhar. A posição do paciente é semelhante a tudo, é como na cirurgia videolaparoscópica, a cirurgia convencional e a vídeo obedece às mesmas técnicas. Então, os cuidados de asepsia, a posição do paciente na marca cirúrgica são as mesmas. Com isso, eu posso acessar tudo. Tórax, abdômen, mediastino posterior, posso acessar toda a cavidade pleural. Porém, do lado da lesão. Se eu precisar operar o tórax dos dois lados, eu tenho que fazer isso de um lado e depois eu tenho que fazer isso no outro tórax também, mudar o paciente de lado para fazer do outro tórax. Broncoscopia. Olha só, como tem endoscopia na vídeo, que eu opero, que eu entro pelo tubo gastrointestinal, né, endoscopia digestiva, eu tenho a broncoscopia. Escopia, aonde eu olho os brônquios. Lógico que eu não vou olhar bronco terminal. Normalmente, eu olho laringe, traqueia,
brônquio-fonte direito e esquerdo, até as ramificações maiores do brônquio, a eu entrar na intimidade do tecido. É um tubo bem fino, paciente normalmente com sedação profunda, normalmente é introduzido pela boca do paciente, mas pode ser introduzido pelo nariz também, dependendo do que você quer olhar, mas classicamente é introduzido pela boca, aonde o raciocínio é igual ao aparelho de endoscopia digestiva, aonde você vai olhar através de uma câmera ligado a um tubo de fibra óptica, aonde você olha as lesões dentro do brônquio. Lógico que eu não consigo acessar nódulos pulmonares na periferia do pulmão, mas nódulos pulmonares próximo ao brônquio eu consigo, inclusive, biopsiar. Posso colher material de secreção, então o paciente, eu acho que ele tem uma infecção fúngica ou uma infecção bacteriana que não responde, que eu passo o brônquio, vou lá, faço um lavado, colho o material e envio para a cultura. Mostrando a imagem clássica, que é a carina, e aqui eu vejo o brônquio-fonte direito, o brônquio-fonte esquerdo, e aqui ele está parado na traqueia. Vocês vejam bem, eu tenho pinças de biópsia, que a gente chama de fórceps, semelhante às pinças de endoscopia que vocês viram. Então, eu tenho dilatadores, eu tenho próteses, eu tenho pinças para coletar material, retirar corpo estranho, eu tenho uma agulha para fazer biópsia. Eu posso conectar na ponta um transdutor de ultrassom e fazer um ultrassom no interior desses brônquios, como eu faço com a endoscopia. Então, o aparelho é semelhante. A diferença é que a irritação da traqueia, o paciente pode fazer dispneia, tosse, produzir secreção, então ele é bem mais fino do que os aparelhos endoscópicos. Mostrando aqui, ó, como é que ele é fininho. Tá? E agora a gente vai falar sobre mediastinoscopia. A mediastinoscopia, a broncoscopia, é o mesmo aparelho. O aparelho é muito semelhante, ele é estéreo da mesma maneira. Lembra da aula que vocês tiveram de asepsia, esterilização? Então, você usa um mediastinoscópio, um aparelho igual ou semelhante ao broncoscópio. É um procedimento cirúrgico. Então, eu quero avaliar o mediastino. Então, eu vou olhar principalmente o quê? Linfonodo, estruturas mediastinais, tumor de pericárdio. Normalmente é para avaliar lesões neoplásicas. Para eu acessar o mediastino cirurgicamente, aquilo que eu falei, eu tenho que fazer uma incisão mediana no tórax e abrir esse tórax no meio. Imagina o paciente tem um linfonodo, tem que biopsiar esse linfonodo. Existem várias técnicas que eu posso tentar. Se ele for próximo do esôfago, esse nódulo no mediastino, eu posso fazer por via esofagiana, não há problema nenhum. Faço por via ultrassom e passo o catéter pelo esôfago. Posso fazer até por broncoscopia, mas às vezes em quando ele está longe, tanto do esôfago quanto dos brônquios e traqueia, então eu faço mediastinoscopia. Então, é um procedimento cirúrgico, o paciente tem que estar anestesiado. Eu faço uma incisão sobre o manúbrio. Manúbrio, você lembra, essa parte é o terço superior do meu externo, então, sobre o manúbrio. Passo um aparelho e vou acessar esse mediastino. Então, com isso, eu vou visualizar as estruturas e eu vou conseguir biopsiar e tirar. Então, escopia, olhar o mediastino. Broncoscopia, olhar, brônquio e traqueia. Então, mostrando aqui, ó, o paciente abre-se sobre o manúbrio. Com a exploração digital, lembra que o espaço é virtual também, ele cria um espaço digitalmente sobre a traqueia e introduz o aparelho no mediastino e a gente vai visualizar essas estruturas. Imagina, não tem como fazer isso sob sedação. O paciente vai sentir dor, incômodo. Então, esse procedimento é feito com anestesia geral, o paciente aqui entubado, com prótese ventilatória, para garantir o fluxo.
Também posso fazer a iscopia, tá? Através da cirurgia minimamente invasiva, que é aquilo que nós vimos, que é a via de acesso por oscopia, olhar. Então, eu também acessamos por dentro do brônquio, broncoscopia, acessamos cirurgicamente o mediastinoscopia, e agora nós também podemos acessar o tórax, toracoscopia, ou pleuroscopia. É a mesma coisa, porque eu caio no espaço pleural. Então, essa é a imagem que nós temos. Você funciona, passa o trocáter. Quando eu passo o trocáter, eu espero um pouquinho ele fazer o pneumotórax, o ar vai entrar, o pulmão colaba um pouquinho e eu acesso essa cavidade torácica. Aí ele tem uma lesão naquele pulmão, eu vou ali e tiro um fragmento, por exemplo. Posso fazer também procedimento cirúrgico, aqui mostrando uma pneumectomia. Tá? Aquele acessando o vaso da base, os brônquios, as artérias, faço a ligadura. Tá? Ó, uso de um grampeador, então eu faço minha hemostasia e depois eu resseco parte desse pulmão. Normalmente eu uso grampeador também. Você lembra que esse grampeador esse pulmão colabou, então ele fica mais fácil, eu coloco o grampeador e vou clampear esse pulmão. Mostrando mais uma vez uma biópsia pura visão direta. Então, eu tenho uma massa nesse pulmão, onde eu acesso esse pulmão e consigo biopsiar. E outras maneiras. Lembra que eu falei para você? Mas e se eu tiver um abscesso, como é que eu faço isso? Se eu tiver líquido restrito no tórax, eu não preciso abrir o tórax? Não. Eu posso utilizar uma agulha. Então, isso se chama centese. Centese, punção. Se eu puncionar o tórax, tóraco-centese. Também o tórax está ali a cavidade pleural, eu chamo de pleurocentese. Tá? Então, são sinônimos, é a mesma coisa. Então, mostrando aqui, ó, o pulmão, a cavidade torácica, esse paciente está aqui, ó, com líquido nessa cavidade. Normalmente, a pressão pleural é de +1 a -1 em todo o tórax. Então, esse líquido ele vem no ápice, à base. Ele fica difuso, correndo no espaço pleural. Mas, pela própria ação da gravidade, há uma tendência natural desse líquido descer. Então, normalmente, essa punção é feita na base do pulmão. Já vamos mostrar um pouquinho. Eu posso fazer também essas tóraco-centese, essas funções, não apenas para evacuar coleções líquidas no interior da pleura. Eu posso utilizar para biopsiar a pleura. Então, aqui, ó. Eu uso uma agulha própria que chama agulha de Cope, C-O-P-E, aqui, onde ele tem um ganchinho, lembra muito uma agulha de crochê, se vocês verem. Esse ganchinho é passado por dentro de outra agulha, como se eu tivesse duas agulhas. Eu passo aqui por dentro, venho aqui, tiro um fragmento dessa pleura e faço biópsia dessa pleura para avaliar para o estudo histopatológico dessa pleura para eu descobrir alguma doença pleural. Mostrando o clássico, mais uma vez, isso é a imagem do livro de vocês. Vocês lembram que o espaço é virtual. O local clássico de punção é na base da escápula. A base da minha escápula, o ângulo inferior da minha escápula, corresponde normalmente ao 8º ou 9º espaço intercostal. Então, eu introduzo a agulha aqui, mas eu posso introduzir a agulha em qualquer lugar, mas classicamente você faz na base. Então, um dos locais mais utilizados, o paciente sentado, o líquido descer, apoiado num local confortável, faz um bloqueiozinho local, faço um bloqueio. Lembrando, então, que eu tenho os nervos intercostais. Os nervos intercostais são ramos da medula, então eles crescem pela medula, passam
pela vértebra, naqueles orifícios laterais das minhas vértebras, e vão crescer, e vão lançar prolongamentos entre os arcos costais. Classicamente, na borda inferior do arco costal. Então, você faz um bloqueiozinho da pele, posteriormente, você bloqueia aquele espaço intercostal, lembrando que passa aqui, a gente chama feixe vasculo nervoso, que aqui passa a artéria intercostal, que é ramo direto da aorta, e a veia intercostal. Faço um bloqueio local, introduzo a agulha e aspiro aquela secreção, aquele líquido. Se esse líquido necessitar de drenagem, eu posso drenar tanto o tórax quanto a pleura, o espaço interpleural. Vocês vão ver toda hora que eu uso tórax, pleura, eles são sinônimos. Não tem como eu entrar para avaliar um pulmão, eu entro na cavidade torácica, mas eu entro no espaço interpleural. Estou mostrando aqui esse paciente, ó, indicações, ou sejam, pneumotórax, hemotórax, derrame pleural, empiema, quilotórax, que normalmente é a lesão do ducto torácico, é linfa. Então, o paciente internou, você vê que esse pulmão está normal, pulmãozinho esquerdo, ó, todo cheio de ar. Aí eu vejo, ó, os arcos costais posteriores, normalmente eu vejo melhor. Olha só, a traqueia, olha a sombra da traqueia, quero que vocês vejam isso. Brônquio-fonte esquerdo, brônquio-fonte direito. Vocês veem que ele está puxado para o lado esquerdo, o mediastino está puxado para o lado esquerdo. Então, esse paciente ó, teve alguma patologia pulmonar, não importa para a gente agora se é tumoral, se foi uma pneumonia, mas você vê, olha como o pulmão aqui é preto, cheio de ar, normal. Aqui não tem, olha o parênquima que eu consigo ver aqui por causa do ar, ele tem algumas manchas, vamos dizer assim, ou áreas de condensação e presença de ar aqui, ó, e líquido aqui, ó, tem um septo aqui e tem um líquido. Então, isso é um raio-x. Normalmente, o grande exame hoje para avaliar o tórax, o grande exame de imagem é a tomografia computadorizada, né? Mas esse paciente tem uma patologia, tem líquido acumulado aqui e eu preciso avaliar esse líquido. Primeira coisa, como é que eu avalio? Toracocentese, funciona esse líquido. A esse líquido veio pus, secreção purulenta, franca. Então, eu tenho um empiema pleural. Como vocês já tiveram lá na aula de vocês de pele, vocês viram que coleção purulenta tem que drenar. Então, eu tenho que drenar esse tórax. Quando o abscesso é de partes moles, eu simplesmente dreno. Dreno isso aqui, abro. Aqui, porém, se eu abrir o tórax para escoar esse pus, o pus sai. Mas o ar vai entrar e eu faço um pneumotórax. Ar na cavidade. Então, eu não posso drenar simplesmente o espaço pleural, senão entra ar e o pulmão colaba. E eu tenho que evitar isso. Como é que eu evito isso? Tem que ter o raciocínio semelhante à respiração. Quando eu inspirar, o ar entra, quando eu expirar, sai. Então, está aqui. Qual é o dreno que eu utilizo? Existe um dreno chamado dreno de Petzer, que é um dreno mais maleável, mais utilizado em crianças, para pequenas coleções e coleções septadas. Não é muito usado. Chama Petzer. E o dreno tubular multifenestrado. Você introduz o dreno inferior e a ponta voltada para o ápice. Não importa o que ele tenha. Isso é um dado importante. Eu já ouvi... Não, se for pneumo, o ar sobe, você põe o dreno para cima. Se for líquido, o líquido desce, você tem que botar o dreno para baixo. Esqueçam disso, está no livro de 1835, quando viram a primeira vez isso. Hoje a gente sabe que o espaço, que a pressão na pleura é de +1 a -1. Então, o líquido, lógico que o líquido e o ar vão ficar em posições diferentes, mas eles circulam
por todo o pulmão. Então, eu tenho que drenar, por isso que ele é multifenestrado. A maior extensão da cavidade torácica possível. Então, você entra na base e põe a ponta no ápice. E as fenestras vão ficar em contato com maior quantidade e a drenagem passa a ser efetiva. Mostrando mais uma vez, aqui um pulmão normal. E aqui esse paciente tem alguma coisa que necessitou, que pode ser sangue, alguma coisa, ele está retraído. Ó. Então, nós vamos drenar isso aqui. Ele introduziu no espaço intercostal, classicamente é no 6º espaço intercostal. Porque se eu entrar muito abaixo, eu posso inadvertidamente, lembra que aqui tem costela também, nona, 10º. Então, eu punciono e coloco o dreno dentro da cavidade abdominal. Então, olha só, ele introduziu esse dreno, com a ponta voltada para o ápice. E é um detalhe, se eu colocar só esse dreno e deixar esse furo exposto, vai continuar entrando ar. Ele vai fazer pneumotórax. Eu preciso de uma válvula que faça com que o conteúdo saia e impeça que o ar entre. Esse é um detalhe importante. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui, ó, mostrando. Posição clássica do paciente vai ser submetido à drenagem do tórax. Então, ele tem uma coleção, seja líquido, seja ar, seja líquido claro, como derrame pleural, quilotórax, seja por conteúdo infeccioso, empiema pleural, seja sangue, seja o que for, ele precisa evacuar esse líquido. Então, olha só, eu deito o paciente em decúbito dorsal. O braço dele, normalmente, ele põe numa posição confortável ele apoiando sobre o pescoço ou sobre a nuca. E eu vou aqui, ó, passar 3 linhas imaginárias. Linha axilar anterior, linha axilar posterior e linha axilar média. Classicamente, ó, anterior, posterior e média. Normalmente, a gente drena na linha axilar média, entre o 5º e o 6º espaço. Então, essa é a posição do paciente. Olha o material que a gente tem. Clássico, ó, mesa cirúrgica, isso tudo é estéreo, vocês lembram disso? Ó, tesouras, pinças anatômicas. Olha o dreno, como é que é. É um dreno tubular de silicone. Ele drena por diferença de pressão, lembra da aula lá de tubos, sondas e drenos. Ele tem múltiplas fenestras, estão vendo aqui? Ó, um furinho aqui, outro furinho aqui, outro furinho aqui, outro furinho aqui. Lógico, tem um furo maior lá na ponta. E eu vou introduzir. E esse é o frasco que vai coletar o que eu vou introduzir no tórax. Que tem uma peculiaridade muito importante. Que é essa aqui. Olha só. Então, vamos voltar aqui, mostrando aqui, ó, o tubo. Esse tubo, então, é inserido no tórax. E ele é ligado a essa mangueirinha aqui, ó. Essa mangueira é ligada, olha o dreno aqui, ao dreno. Então, quando ele inspira, a pressão é -1. Se a pressão é -1 e esse tubo está para fora, o ar vai entrar pelo tubo. Ele vai fazer pneumotórax. Então, eu tenho que impedir que o ar entre. Como é que eu impeço que o ar entre? Aqui, ó. Eu coloco uma coluna de água, porque vocês lembram que a água é mais pesada que o ar. Quando ele inspirar, o líquido vai subir por essa coluna, mas para evitar que o ar entre. Então, a coluna de água forma uma barreira. Então, ele inspira, o ar entra pelo nariz, vai para o pulmão e tenta entrar pelo tubo, mas o líquido não deixa. Ah, mas o líquido não entra no tórax? Ele não entra porque o líquido tem um peso. Então, ele sobe um pouquinho pelo dreno e logo ele desce. E quando ele expirar, a pressão é +1.
Então, esse líquido empurra, se for água, você vê esse tubo aqui borbulhar. Começa a sair bolha, quer dizer que ele está drenando. Então, essa é a maneira que a gente precisa drenar esse tórax. Então, vamos olhar aqui de novo. Tá? Que isso chama, é o mecanismo valvular em selo d'água. Então, para eu drenar o tórax, preciso desse dreno em selo d'água. Qual é a técnica? Normalmente, anestesia local. Você vai bloquear a área que vai ser drenada, normalmente quinto a sexto espaço intercostal, linha axilar média. Faço um bloqueio intercostal. Normalmente, eu bloqueio a área que eu vou entrar, 2 espaços acima e 2 espaços abaixo, já que esses nervos se comunicam e formam um trama neural periférico aqui. Lembrando que a vascularização vem no bordo inferior da costela. Então, quando eu for incisar, eu vou incisar no bordo superior da costela. Abro a pele, abro o subcutâneo. Olha só. E introduzo o dreno com a ponta voltada para o ápice. E ele fica num reservatório em selo d'água. E nós vamos deixar aquele dreno lá enquanto ele for efetivo. Primeiro, o curativo tem que ser todo fechado. Você passa um ponto, normalmente aquele ponto U, vocês já aprenderam na teoria, vão aprender na prática depois, em volta desse dreno, e amarro, para ele ficar bem firme e impedir que o ar saia ou entre em volta desse dreno, que a gente chama de fuga aérea. Um curativo hermético, então tem que ter um curativo fechado com gases para trás. E quando eu dreno ar, eu deixo esse dreno mais ou menos, isso está no livro de vocês, a gente drena. Parou de borbulhar, a ausculta do pulmão está normal, radiografei ou fiz outro exame de imagem, o pulmão todo expandiu, eu penso na retirada do dreno. Mas esse pneumotórax pode refazer. Então, o que eu faço? Eu fecho esse dreno, normalmente espero 24 horas e saco esse dreno depois. Paciente com hemotórax, ou que eu drenei por líquido pleural, alguma coisa, eu deixo esse dreno até o débito ser mínimo. Está saindo muito pouca coisa. Uma coisa que a gente tem que lembrar, o débito raramente é zero. Se o débito não estiver saindo nada, eu penso que esse dreno está entupido, ele obstruiu por algum motivo. Porque o dreno é um corpo estranho, então ele irrita a pleura. E a pleura é uma membrana serosa, que ela tanto absorve, como ela exuda líquido para o espaço. Se ela exuda líquido para o espaço, eu vou acumular para lubrificar aquela pleura. Se eu tenho um corpo estranho, ele estimula mais ainda. Então, raramente é zero. Se tiver zero, eu penso que obstruiu. No caso de derrame pleural, quando esse dreno for mínimo, 30 ml em 24 horas. No caso de sangramento, quando for menor do que 100 ml. Ok? Essa é uma aula rápida, que a gente deixa lá para o final. Espero que vocês tenham gostado. A leitura recomendada para vocês continua sendo o GOF, nosso livro de técnica cirúrgica. Ok? Então, a princípio, terminamos nosso ciclo. O nosso ciclo teórico. Semana que vem vocês têm prova, hein? Então, vamos lá. Algumas perguntas já tivemos. A agulha inserida na borda do arco costal superior na tórax-centese? Sim. Normalmente você procura sempre passar. O livro fala engraçado. Ele fala na borda superior da costela inferior. Eu não sei por que ele fala isso. É no bordo superior da costela. Pode ser inferior, superior, medial, qualquer uma. Tá? Exatamente isso. A grande complicação das toracocenteses é você lesar a artéria intercostal, que sangra muito. Sangra muito. É o capítulo, se não me engano, do 55. O primeiro capítulo ele fala um pouquinho de anatomia, o outro capítulo de fisiologia, e finalmente ele entra no terceiro capítulo, que são acessos, toracotomias. Tá?
Então, é esse aí. Lógico, podem dar uma olhada na anatomia, fisiologia, que eu acho que vale a pena, tem fisiologia da respiração, mas a parte do tórax, que é importante para a nossa aula, é essa parte aqui. Ok? Perguntas podem ou abrem aqui, ó, tá aqui no cantinho, ó, desative o som, você podem fazer pergunta falando, ou podem escrever. Importante dessa nossa aula aí, que vocês vão ver depois na prática, a prática parece que já vai voltar, mas semana que vem a prova, estudem. Eu fico muito preocupado, é tudo novo para a gente, como é para vocês. Eu nunca tive tanto notão igual eu tive na primeira prova. Porém, me lembro, logo no início do curso, teve uma turma também que tirou muito nota boa. Muito, eles tiveram muitas notas boas. O que acontece? Eles pararam de estudar a minha matéria. Aí um monte de gente acabou pegando exame final, porque eles precisavam de 5, 5,5 na última prova, e estudaram pouco. E a prova é de múltipla escolha. Vão ser 20 questões de múltipla escolha, cada uma vale meio ponto. Então não tem muita conversa quanto a isso. Já revisamos a prova toda, não tem mais o problema que nós tivemos na primeira prova de vocês, que eu mandei o gabarito errado e não tem como mudar o gabarito depois, simples assim, igual é na prova usual, porque o programa não permite, ele anula a questão automaticamente e redivide os pontos. Tá? Então, as questões são 20 questões de múltipla escolha para vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão estudar e vão bem. A matéria acumulativa não tem jeito, e vocês tiveram muito pouca aula depois da prova de vocês. Tá? Mas lógico que o grosso da matéria é a matéria do segundo módulo. Mas cai toda a matéria para vocês. Tem cuidados de asepsia, antissepsia, tem cuidados de sutura, de lesão. Tá? Então, estudem bastante. Perguntas? Só eu que falo nesse negócio? Nada? Tá? Então, importante dessa aula, as vias de acesso, o acesso mais amplo da cavidade, não há dúvida nenhuma que a esternotomia, que vocês viram que um lado só acessa um lado, o outro só acessa o outro, existem outras incisões combinadas que vocês vão ver no livro de vocês. Tórax-centese é importante, e a parte da drenagem torácica, o importante é o selo d'água, que faz esse mecanismo valvular impedindo que o ar entre. Isso é um dado importante para vocês. Quando que eu retiro o dreno? Que esse dreno precisa de curativo, esse curativo fica porque ele tem que ser hermético para impedir o ar entrar. Sem pergunta? Chega! Nada como tirar um monte de notão na primeira prova. Por favor, estudem. Vamos lá para a presença, então, de vocês? Professor, eu tenho uma dúvida que não é da aula de hoje. Qual é a escolha do local para acesso venoso profundo? Na verdade, não tem uma ordem propriamente para um acesso venoso profundo. Eu tenho vários locais com maior grau de lesão e menor grau de lesão. Eu posso funcionar veias do membro inferior. Exemplo, a veia femoral. Normalmente, nós estamos falando de pergunta de acesso profundo. Né? Primeira coisa, acesso periférico, a princípio é de escolha, porque eu passo mais volume que o profundo e que tem menor taxa de complicação. Então, sempre vaso de escolha periférico. Vaso profundo, quando eu indico? Quando eu não tenho vaso periférico. Administração de drogas vasoativas, exemplo, quimioterapia. Nutrição enteral, normalmente eu faço vasos profundos. Outra grande indicação, monitorização invasiva hemodinâmica. Então, pressão de artéria pulmonar, pressão de veia cava inferior, tá? Que a gente chama de pressão venosa central. Então, essas são as indicações de vaso profundo. Não existe uma escolha. E tem também para instrumentação, fazer exames contrastados.
Veia femoral é altamente trombogênica, pode fazer trombose venosa profunda e a complicação da trombose venosa profunda é embolia pulmonar. Então, a gente guarda essa, é a última escolha, vamos dizer assim. Quanto que a gente indica mais? Criancinha mais feito, ou para... Ele é muito utilizado em hemodiálise, para fazer hemodiálise. Ele é muito utilizado para fazer exames de imagem, que são as angiografias, ou seja, desenhar um vaso. Exemplo, coronária, sistema nervoso central. Então, elas são utilizadas a veia femoral. Outras veias que eu tenho é jugular interna, jugular externa não, a externa é periférica. Jugular interna, que pode ser feito no trígono do Econ, pode ser posterior ao Econ e anterior ao Econ. A mais feita é a superior ao Econ. Então, você funciona a jugular interna. Outra veia que é muito utilizada é a veia subclávia, que você pode fazer infraclavicular, que é o clássico, ou supraclavicular. Mas isso, então, depende de cada. As veias subclávias pulsam com mais pneumotórax. É a grande complicação. Eu funciono, erro, é aquela agulha que eu enfiei no espaço pleural, ela aberta. Vai entrar ar, é o que a gente falou na aula agora até. A gente faz uma toracocentese, sem querer, sem o cuidado da toracocentese. A jugular interna raramente faz a pneumotórax, raramente eu tenho complicações pulmonares, mas você está funcionando do lado da carótide. Então, primeiro, grandes hematomas cervicais. Outro, eu punciono uma carótide, desprendo uma placa da carótide, ela vai lá para o cérebro, o paciente faz acidente vascular isquêmico no cérebro. Tá? Então, são as complicações que eu tenho. Então, não há uma ordem muito grande. Depende da experiência de cada um. Vou dar um exemplo. Eu, pessoal, adoro veia subclávia supraclavicular, porque é mais fácil de fazer, mas quase ninguém faz, porque é a veia que dá mais complicação. A cúpula diafragmática está acima da veia subclávia. Então, se eu fizer supra, entrando com a agulha em direção à cúpula diafragmática, a cúpula pleural aqui, a chance de eu perfurar e fazer pneumotórax é muito grande. Então, é a técnica mais fácil, mas com mais complicação. Então, é a que você tiver mais experiência. Normalmente, você se escolhe uma. E depois dessa uma, você vai desenvolvendo e vai partindo para outra. Depois, a que você tiver mais destreza, é a sua veia de escolha. Então, depende do profissional que está funcionando. Tá? Eu gosto tanto da jugular quanto da subclávia. Presença de tipos de dreno serão cobrados nessa prova ou serão auxiliares para o atendimento? Cai na prova, aula da professora Aline, tubos, sondas e dreno. Gabriel Morelli, te dou presença agora, Gabriel. Estou doido para voltar à prática, vai acabar esse negócio todo. Ó, vocês ficam me enrolando aí. Minha internet não funciona, tá bom. Pronto, já te dei presença, Gabriel. Respondido, Mariana? Respondido ou mantém a dúvida? Guilherme Dantas Borges, dei presença. Então, tá bom. Sem pergunta, aquela aula de pele subcutânea, aquela aula é muito importante. A aula de agressão cirúrgica é sempre importante. Cirurgia minimamente invasiva. Então, são temas mais importantes. Tá ok? Mas estudem bastante. Boa prova para vocês semana que vem, hein? Tá ok? Vitor Baltazar chegando atrasado, na hora, no apagar das luzes. Pronto, Vitor, já te dei presença.
Tem essa aula essas aulas é mais um segmento prático, acesso venoso, cateterismo. Tem uma aula da professora. Ah, não, desculpa, vocês não têm mais essa aula de tubo, sondas e drenos, não, mas a gente falou. Ela é mais complementar, tá? Não, esquece que eu falei de tubo, sonda e dreno. João Roberto presente. Presença para o João Roberto. Tá ok? Sem mais perguntas? Mais uma para eu ficar feliz. Tudo bem, então. Tchau para vocês, tá? Boa prova para vocês, então, semana que vem. Em breve, vamos estar junto com módulos pequenininhos para a gente fazer parte prática. Então, a intenção, quando tiver parte prática, vai ficar eu numa sala, professora Lucineide na outra, professora Aline na outra prática, e a gente conversando com vocês. Provavelmente o professor Nilson vai ficar no Zoom com vocês, tirando dúvida, falando de alguma coisa. Tá ok? A gente ainda está fechando ainda como é que vai ser a parte prática de vocês. Tchau para vocês, obrigado pela presença, estudem todos. Vou tentar, no máximo, até sexta-feira, a aula já está no Zoom para vocês, ok? Tchau para vocês.